o que acontece aí, né? Aí, veja bem, eu vi, né, durante a semana, infelizmente, né, eu vi a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, falar que a medida do STF era uma medida pedagógica. O fascismo não vai se criar aqui. Se o Daniel Silveira efetivamente é o fascismo, nós temos que considerar que o fascismo não só está criado, como o fascismo ocupa a cadeira de presidente da República Federativa do Brasil. Caso contrário, não faz sentido nenhum o negócio, né? Então, eu não sei direito exatamente onde é que a companheira Gleisi Hoffmann está atirando. Agora, a única pedagogia dessa medida do STF é que muito cuidado com o que você fala, porque pode dar um problema muito grande para você. A única coisa que a gente consegue aprender dessa situação é isso, né? Quer dizer, se você falar, você pode ir preso. Na esteira disso daí, algumas pessoas começaram a falar em... antes disso. Aí veio o Bolsonaro, tá? Como a medida é uma medida muito extravagante, é uma medida que vai muito além de qualquer lei, né? O Bolsonaro foi lá e, usando os seus poderes como presidente, indultou o cidadão. E aí o que acontece? A medida é tão boa para a esquerda que a situação ficou assim. O fascista não foi punido, mas o precedente jurídico foi estabelecido pelo julgamento. Quer dizer, nós ficamos com a lei que pode atingir qualquer um, mas não prejudicamos, né, o Daniel Silveira de forma nenhuma, que foi indultado pelo presidente. Esse daí é o que normalmente se chamaria, né, naquele jogo de criança, de ficar com o mico. Quer dizer, a população ficou com o mico. O Daniel Silveira saiu limpo e a população ficou com o mico. Porque agora tem um precedente, né? Tudo bem que o precedente é ilegal, inconstitucional e tudo mais. Mas os tribunais, isso é uma coisa que a gente precisa ter presente, é o seguinte: quando o STF faz uma barbaridade dessa, ele estabelece uma regra jurídica, que não faz muito sentido, porque no Brasil não tem isso daí. Isso aí nos Estados Unidos poderia ter algum fundamento. Mas ele estabelece uma regra jurídica não só para ele. Todos os tribunais do país vão utilizar essa mesma regra jurídica. Todos. Né? Sabendo que o STF condenou uma pessoa porque essa pessoa fez uma transmissão na internet, né, xingando, insultando os dirigentes do STF, e isso daí vale 9 anos de cadeia. Vocês imaginem a repercussão concreta, prática, que vai ter no sistema jurídico nacional. Você está lá numa cidade do interior, o cidadão xinga o prefeito lá, xinga a mãe do prefeito, porque o prefeito, sei lá, decidiu que todo mundo vai trabalhar recebendo só metade do salário, que é um motivo muito bom para xingar a mãe do prefeito, e pronto, 10 anos de cadeia por tentativa de atacar as instituições democráticas. Você não pode criticar mais ninguém. Nada. Acabou. Né? Aí seria interessante, né, que a esquerda que apoia isso dissesse como é que vai ficar o país com essa decisão. Já tem muita repressão, mas hoje em dia, assim, o cidadão está lá numa cidadezinha perdida aí no Brasilzão grande. Ele fala algumas coisas contra o prefeito vai na justiça e processa ele por calúnia e difamação. Normalmente ele vai pagar uma multa, o que já dificulta a vida de todo mundo. Mas agora não, o STF,
estabeleceu o precedente de que você pode ir preso por falar alguma coisa. Quer dizer, é uma coisa, é uma barbaridade, né? Uma barbaridade total e completa. Sinceramente, eu tenho dificuldade de entender como funciona a cabeça dos dirigentes da esquerda. Bom, a maioria não fala nada, né? Se você for perguntar para algumas pessoas da esquerda, eles acham que isso daí é uma briga de branco, que a gente não deve se meter nessa briga. Briga entre o STF e o Bolsonaro não diz respeito à classe operária. É uma coisa muito comum que o pessoal vai falar. O que é uma manifestação muito grande de ignorância política, porque tudo que é lei, tudo que é assunto de Estado, diz respeito a toda a população e particularmente a classe operária. Mas uma outra parte, por que apoia isso daí? A gente acabou de sair de um período onde o STF fez a mesma coisa com o PT. Impulsionou o golpe de Estado, que derrubou a Dilma Rousseff, a prisão do Lula, apoiou a Lava Jato, apoiou toda a lambança, a destruição da economia nacional, através de medidas totalmente arbitrárias. No julgamento do Mensalão, inventaram uma nova doutrina jurídica, né? Uma doutrina que dizia o seguinte: mesmo que o cidadão prove que ele não sabia de nada que estava acontecendo, ele pode ser responsabilizado por aquilo que aconteceu. Veja o tamanho da loucura do STF. Esse é o julgamento do Mensalão de 2014. Né? Mas eu não sabia que eles estavam fazendo A, B e C. Não, mas você pode ser responsabilizado. Você teria que saber, alguma coisa assim. Que foi o julgamento feito por um verdadeiro analfabeto jurídico que presidiu o STF naquela época. O Lula foi proibido de assumir o ministério, foi preso, tudo de maneira irregular e ilegal. O STF inventou uma lei que você podia ser preso, né, sem nenhum motivo especial, porque você pode ser preso se você for uma ameaça, né, à segurança de outras pessoas. É uma prisão preventiva. Mas o Lula não era ameaça a ninguém. Foi preso depois do julgamento em segunda instância. Essa prisão impossibilitou ele de concorrer às eleições. E com isso ganhou o Bolsonaro. Isso é obra do STF. O STF inventou uma lei. Eles sentaram lá, os 11 juízes, né, e falaram: bom, não está no Código Penal, não está na Constituição, mas vamos aprovar aqui que se você passar pela segunda instância, você pode ser preso e tem os seus direitos políticos cassados. Por quê? Como? Será que o pessoal da esquerda esqueceu isso daí? Será que o PT esqueceu isso daí? Para agora sair apoiando a lambança do STF de novo? Só porque é contra a direita? Qual que é o sentido disso? Essa semana, ao mesmo momento em que o STF fazia essa loucura, né, já de uma maneira mais discreta, mais em segundo plano, um dos ministros do STF fazia outra loucura que vai no mesmo sentido, que é o Barroso. O Barroso recebeu um pedido do governador de Minas Gerais para anular uma decisão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Né? E o que era? Não era contra o fascismo. Não era defesa das instituições pseudo-democráticas. É porque a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou um aumento para os funcionários públicos que era superior ao aumento que o governador queria dar aos funcionários públicos. Aí o Barroso falou: não, eu sou Deus. Deu aumento? Cancelado. Não pode dar aumento. Aí inventou uma história triste, porque
o sistema judiciário brasileiro é assim, você não precisa de lei. Basta você inventar uma desculpa. Não, porque isso daí vai sobrecarregar o orçamento público. O STF não tem nada a ver com o orçamento público. Também não tem nada a ver com a Assembleia Legislativa, que é independente do STF. Só poderia anular uma decisão da Assembleia Legislativa se fosse inconstitucional. Mas como é que alguém vai provar que um aumento de salário é inconstitucional? Bom, e aí nós temos outra via para arbitrariedades contra o povo em geral. Qual o aumento de salário que o STF vai permitir? Mesmo que a Assembleia dê, o STF vai lá e corta. Mesmo que daqui a pouco o patrão dá um aumento de salário lá pressionado pela greve, o STF vem e corta o aumento. O que é isso? Quem que deu ao STF esse poder? Isso daí já não é um tribunal. Isso daí é como se fosse assim um comitê de salvação pública da Revolução Francesa. Eles fazem qualquer negócio, não tem mais lei, não tem Constituição, não tem nada, eles fazem o que quiserem. Como é possível isso? E por que é que a esquerda aceita esse tipo de coisa? Né? Bom, aí, aqui tem uma coisa que a gente precisa destacar nesse problema. Por que que todo mundo aceita? A explicação, ela é dada por algumas figuras aí da esquerda. Logicamente que os mais, como é que se diz? Os defensores mais radicais, né? Dessas loucuras são os direitistas da esquerda. Que a gente pode dizer que eles só são de esquerda porque eles estão em algum partido que é de esquerda, porque eles mesmos não são de esquerda. É o caso do senador do PT, Humberto Costa. Vocês devem se recordar desse homem, porque ele é o homem que, logo depois que deram o golpe de Estado em 2016, ele foi na revista Veja pedir para que todo mundo virasse a página do golpe. Não, vamos esquecer o golpe. Já aconteceu, não precisa brigar mais. Quer dizer, era uma espécie assim de uma bênção para o golpe. Né? Ele é uma das pessoas mais direitistas que tem no PT. Aí ele fala o seguinte, que ele apoiou, logicamente, a medida do STF, e aí, quando o Bolsonaro deu o indulto, ele fala: Bolsonaro afronta o STF em prol da ruptura institucional. Ou o paramos agora, ou não sei onde vamos parar. Como assim? Tudo bem, a medida do Bolsonaro, ela é discutível, mas é uma prerrogativa dele como presidente da República indultar qualquer pessoa que ele acha que merece indulto. E agora? Agora, esses pseudo-esquerdistas, eles querem que o STF vá lá e cancele o decreto do presidente da República. Um decreto que está na Constituição que ele tem direito de fazer. E agora? Quer dizer, o STF pode qualquer coisa, pode tudo. Aí qual que é a explicação? O cidadão aqui, que na época do golpe de 2016 estava feliz da vida de do partido dele ter levado um golpe, né? Estava propondo virar a página do golpe, ele afirma que nós estamos no meio de um golpe de Estado do Bolsonaro. Que quando o Bolsonaro assina um decreto indultando o cidadão, esse é o começo de um golpe de Estado.